Glória a Deus. E cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Igreja, eu gostaria de deixar uma palavra. Se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que se assentasse com ele. Aleluia, que subisse e sentasse com ele. Igreja, essa passagem ela fala de um missionário que foi chamado por Deus. Diz a palavra de Deus, aleluia, que o Senhor, enviou um anjo até Filipe e falou com Filipe: olha, levanta, aleluia, vai para o lado do sul, caminho deserto de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Muitas vezes nós não compreendemos o que o Senhor está nos mandando ir para o deserto. Eu falei: Deus, o Senhor está me mandando ir no deserto. O que tem no deserto? Lá não tem nada. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Muitas vezes estamos passando por processos, aleluia, e não entendemos. Falei assim: Deus, o que eu fiz? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele foi. Sabe por quê? Há uma necessidade de ouvirmos e sabermos discernir a voz do Senhor. E então o Senhor enviou um anjo e ele foi para o deserto ali. A palavra de Deus não fala quanto tempo que ele ficou ali, mas ele ficou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que a obediência a Deus traz bênção para a nossa casa, para a nossa descendência. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi. Aleluia. E ele estava então ali no deserto. E apareceu então, aleluia, um carro, uma carroça. E dentro dessa carroça tinha um eunuco. E esse eunuco não era qualquer um. Aleluia. Esse eunuco, diz a palavra de Deus, ele era um mordomo, da rainha dos etíopes. Ele tinha um cargo, de cuidar de todo o tesouro daquela rainha. Mas ele saiu de onde ele estava para ir a Jerusalém adorar. E ele estava passando por aquele caminho deserto. Muitas vezes você pensa: não vai acontecer nada no deserto. Eu estou no deserto. Jesus foi batizado por João Batista, diz a palavra de Deus. E ali, louvado seja o nome do Senhor, depois de estar ali, aleluia, passando fome, creio que ele passou frio, sede. Depois de toda a tentação que nós sabemos, aleluia, apareceram anjos e o serviu. Eu quero te dizer que a obediência, louvado seja o nome do Senhor, há uma recompensa. E ali passava ali aquele carro. E ele recebeu uma ordem: corre, alcança aquele carro. Aleluia, santo é o nome do Senhor, tem pressa na obra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele correu. E quando ele chegou perto do carro, ele ouviu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E ele perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou: olha, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Tem pessoas com sede da palavra lá fora. Aleluia. Tem pessoas, aleluia, que quer saber o que está escrito aqui. Aleluia. Por isso que o Senhor me chama você. Aleluia. Para estarmos, aleluia, muitas vezes passando ali e entrando ali no deserto para ouvir. Porque se ficarmos no nosso lugar de refúgio, no nosso lugar confortável, nós não vamos ter experiências extraordinárias com Deus. Aleluia. E o eunuco estava lendo essa passagem. Estava escrito assim: fui levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Nós sabemos que o Senhor não tinha, ele tem todo o poder. Ele poderia falar, ele poderia se defender, mas ele foi mudo como um cordeiro, por amor. Que amor é esse? Aleluia, santo é o nome do Senhor, que excede todo o nosso entendimento humano, que é limitado. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele vive, glória a Jesus. Então o eunuco convidou Filipe para entrar no carro. Eles ficaram conversando e ali ele foi falando de quem era, que era Jesus, aleluia, quem o profeta estava falando. E ali diz a palavra de Deus que eles passaram próximo lugar que tinha água. O eunuco falou: olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? E todas as vezes que fala de batismo é impossível não falar de Nicodemos na igreja. Nicodemos era o doutor da lei. Ele era um dos que estavam esperando ao Senhor.
fariseu, escriba, não sei, mas ele estava esperando o Senhor. Ele não era qualquer um. Ele lia, ele meditava, aleluia, nas Santas Escrituras. Eu creio que ele ouvia o Senhor falar, porque o Senhor falava em público. Eu creio que ele viu milagres, mas ele não quis se expor. Ele não quis se expor, então ele encontrou com Jesus num lugar separado. Eu quero te dizer, igreja, não tenha vergonha do teu chamado, não tenha vergonha de declarar com a sua boca, aleluia, que o Senhor Jesus é rei na sua vida, que é o seu Salvador. Mesmo assim o Senhor foi encontrar com ele. E diz a palavra de Deus que o Senhor explicava para ele que era necessário nascer de novo, e ele não compreendia. Olha, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe se eu já sou velho? Ele falou assim, peraí, você é doutor da lei, não sabe disso. Não adianta, nós não compreendemos as Santas Escrituras. Eu sempre sou questionada. Eu não gosto de crente porque eles pregam uma coisa e não vivem o que pregam aqui. Aleluia. Nós não podemos generalizar todo mundo, nem todo mundo é igual. Aleluia. Mas nós estamos passando por um processo de aprendizagem. E quando estivermos aqui, perfeição é só na glória em Cristo Jesus, quando teremos um corpo transformado, quando receberemos um corpo glorioso e estaremos naquele grande dia diante do Senhor. Mas eu quero te dizer, Filipe o eunuco desceu, Filipe batizou o eunuco, diz a palavra de Deus. Naquele momento, Filipe foi arrebatado a uma cidade chamada Esoto. Mas eu quero te falar do eunuco. O eunuco tinha saído de onde ele vivia para ir a Jerusalém adorar. A um Deus que ele tentava entender e não compreendia, mas ele estava indo adorar. Nesse caminho ele não sabia que ele teria uma experiência extraordinária. Além dele saber e conhecer, porque Deus enviou um missionário para estar explicando para ele a palavra. Aleluia. Ele viveu um milagre. Além dele nascer de novo das águas, onde o velho homem foi sepultado. Diz a palavra de Deus que ele viu Filipe ser arrebatado. Você consegue entender? Ele levantou, subiu no carro e foi adorar. Eu creio que foi um júbilo imenso a adoração dele, porque ele não apenas ouvia falar de um Deus, mas ele também conhecia, porque ele viveu um milagre. A palavra de Deus diz que Filipe, ele foi arrebatado a Esoto, e lá ele já foi arrebatado pregando. Aleluia, pregando a palavra do Senhor. Isso aumenta a fé, o milagre aumenta a fé, o testemunho aumenta a fé. Aleluia, que você possa ter novos testemunhos de Deus na sua vida para você repartir, compartilhar. Igreja, aleluia, o Senhor está chamando missionários, missionárias. Um campo imenso chamado terra está aí. E Ele chama para estarmos bendizendo o nome dEle, espalhando as sementes de boas novas. Que o seu coração possa ser uma terra fértil nas mãos do Senhor, para que você possa multiplicar a palavra do Senhor com 7, com 8, com 100 ou muito mais. A paz do Senhor, igreja. Glória a Jesus.